Com o avanço da tecnologia e o surgimento de redes sociais, ficou quase impossível não se comunicar por meio de celulares, computadores ou tablets. E isso acontece inclusive no ambiente de trabalho. Mas será que o empregador pode estipular um limite para o uso dessas redes para que a produtividade do empregado não seja afetada? Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que também vai mostrar como se manter conectado sem que isso prejudique a carreira profissional. Já faz parte do cotidiano de muita gente. As pessoas quase não se desconectam das redes sociais. E elas estão aí para agradar aos mais diversos gostos. Tem página para quem gosta de fotografia, como é o caso do Instagram. Já o Facebook te deixa conectado aos amigos e conhecidos, além de ter páginas sobre os mais variados temas. O Twitter te deixa informado de tudo que acontece no mundo. Isso sem falar nas ferramentas sociais voltadas ao mercado de trabalho, como, por exemplo, o LinkedIn. Enfim, existe uma lista extensa de sites que te deixam sempre conectado. Mas, e no ambiente de trabalho? Você acha que acessar essas páginas pode atrapalhar o rendimento profissional? No ambiente de trabalho atrapalha sim. Porque acaba você ficando sem atenção, né? Dando mais atenção ao aparelho do que o serviço que você tem que fazer. No meu trabalho, eu costumo sempre manter aquele horário de celular, né? Horário do almoço, porque a gente tem que ter um intervalo. Não pode ficar o tempo todo no celular. Eu já lidei com essas situações. E eu aprendi que no momento do trabalho, no momento que está até mesmo dirigindo, você tem que esquecer o celular. É preciso ficar atento com toda essa enxurrada de sites e saber controlar a vontade de estar sempre online. Esse professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília esclarece que o poder exercido pelas redes sociais na vida de cada um de nós está baseado na produção de conteúdos, o que coloca as pessoas em um estado permanente de curiosidade e diálogo, mas que tudo em excesso acaba virando um problema. Por causa desses fatores todos, elas provocam dependência, elas geram um comportamento aditivo, né, relacionado com essa busca constante por informação, por comunicação e por expressão. No ambiente de trabalho, até que ponto o uso de celulares ou computadores corporativos para acessos às redes sociais é considerado saudável? O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, explica que hoje a legislação trabalhista prevê nos artigos 2º e 4º que o tempo à disposição do empregador ocorre quando o trabalhador está aguardando ou executando ordens, ou seja, a empresa pode restringir o acesso às redes sociais em horário de trabalho. Quando o empregado começa a trabalhar numa empresa, ele coloca à disposição o seu tempo. E quando ele está numa rede social, ele está desvirtuando aquele momento que ele deveria estar prestando serviços ao empregador. Claro que isso não é algo medido em todos os momentos, né? Claro que se não houver nenhuma dificuldade ou nenhum prejuízo à produtividade, dependendo do caso, conversando-se com o empregador, isso pode ser esclarecido ou deixado de uma forma mais maleável. Ainda de acordo com o ministro, em alguns casos, burlar as normas em relação à proibição de acesso das redes pode causar até uma demissão por justa causa. O ministro afirma que cabe ao trabalhador ter o bom senso enquanto estiver executando as tarefas diárias. As empresas podem, por exemplo, monitorar os acessos feitos pelos empregados por meio dos computadores e rede disponibilizados pela empregadora, inclusive os e-mails corporativos. Nós também não estamos pregando aqui que se peguem todos os celulares de todo mundo. Hoje o mundo não é mais assim. E é importante, muitas das vezes, nós conseguimos, até no Google, acessar algo que vai nos auxiliar no trabalho. Nós temos que ter algo ponderado, né? Quando nós criamos uma situação em que o empregado ele está o tempo todo na rede social e não produz nada, nós vamos ver que ele está, às vezes, chegando às 7 horas da manhã, saindo às 19 horas, com 1 hora de intervalo, e ele produziu 1 hora de trabalho para o empregador. Por isso que cabe ao empregador, sim, verificar, olha,
durante um certo tempo, para que você está utilizando. Agora, se a pessoa ficar o tempo todo nas redes sociais, a produtividade não vai existir e aí ele pode se valer dos instrumentos que a CLT coloca, como suspensão e até uma eventual dispensa por justa causa em caso de reiteração da atividade em que ele está o tempo todo nas redes sociais. Caroline é um exemplo do que pode acontecer caso o empregado não cumpra as normas de uso do aparelho no trabalho. Ela trabalhou por 1 ano e 9 meses em uma loja de produtos naturais. Durante o expediente, era impedida de ficar com o aparelho enquanto atendia os clientes. Segundo ela, o gerente obrigava os empregados a deixarem o aparelho em uma caixa. A partir do momento que a gente chegava na loja, batia o ponto, colocava o celular nas mãos dele, e ele colocava numa caixinha que ficava ao lado do computador. E aí a gente não podia mexer enquanto não fosse o horário de almoço. A gente só pegava no horário de almoço ou caso de urgência para ligar para alguém. Tinha que ser muito urgente mesmo. Quem também já trabalhou em uma empresa que não permitia o acesso às redes sociais pelos empregados em horário de expediente foi o Giancarlo. O peruano, que mora no Brasil há mais de 10 anos, trabalhava em uma empresa de telemarketing e já presenciou casos em que os colegas foram advertidos por causa de acessos às redes sociais. Já vi gente tomar advertência, já vi gente pedir para parar e para levantar. Não vi uma suspensão, mas sei que já aconteceu. Tem que ter uma noção, porque senão você não faz o trabalho para o qual você foi contratado. Cada empresa pode adotar determinada conduta em relação ao uso das redes sociais em horário de trabalho. Atualmente, no Brasil, não existe uma lei que regulamente ou restrinja o acesso das redes sociais durante o expediente. Tem trabalhador que consegue dividir o tempo à disposição da empresa, exercendo as funções e acessando as redes sociais ao mesmo tempo. A Larissa, por exemplo, trabalha em uma clínica odontológica. Além de acessar as redes sociais pessoais, ela é responsável também por gerir as páginas da empresa, ou seja, está o tempo todo conectada. Ela garante que durante o expediente deixa de lado as redes particulares, mesmo tendo aquela vontade de acessar as páginas. Eu consigo controlar bastante, sempre consegui controlar, mas tem vontade, né? Sempre tem vontade de ir lá rapidinho ver se tem alguma notificação. Mas a gente tem que saber controlar, tem que usar muito do bom senso mesmo. O uso das redes sociais é liberado na empresa da Larissa. A medida visa dar mais liberdade aos empregados, servindo de incentivo para uma melhora na produtividade. A gente não tem restrição, nem computador, nem dispositivo móvel, né? A gente não tem aqueles bloqueios que algumas empresas têm. Porque a gente também trabalha com redes sociais, a gente divulga o nosso trabalho nas redes, então a gente quer que as nossas funcionárias também estejam meio que antenadas, né, nessa questão do que está acontecendo ali na internet, para que elas consigam aplicar no nosso dia a dia mesmo, né, clínico, enfim, a gente usa a favor as redes sociais para o nosso benefício também. Em relação à vida pessoal, né, então mexer nas redes sociais para acertar as coisas pessoais delas. Também a gente não tem restrição, desde que, claro, não atrapalhe as atividades normais, né, corriqueiras ali da organização de consultório.